E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes aí, atleticanos, que eu sei que tem muita gente de Minas aí, torcedores do Atlético que curtem o canal. Acabou nesse momento lá no Independência, Atlético 1, São Paulo 1, um resultado ruim para o São Paulo, mas se a gente for considerar tudo que aconteceu no jogo, tem que comemorar isso como se fosse um título. Olha a que ponto chegamos, tem que comemorar como se fosse um título, porque graças a Deus ainda nesse oceano de perebas, ainda tem um ou outro jogador que se destaca tecnicamente, que mesmo não sendo exemplo de vontade, de garra, de dedicação, pelo menos sabe jogar. São dos poucos jogadores que sabem jogar no time desse elenco todo aí. Decidiram o jogo hoje, o Nenê e o Pato, que eu sempre falei aqui da qualidade do Pato como atacante, como finalizador, porque cá entre nós, o São Paulo não merecia esse empate, o São Paulo achou um gol, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, apesar de toda a polêmica no gol do Atlético, daqui a pouco eu vou dar minha opinião, mas o São Paulo deu uma melhorada um pouco no segundo tempo, ali com a entrada do Nenê e do Igor Gomes, que também é outro menino que quando entra pelo menos tenta alguma coisa, mas até o gol do Pato, juro por Deus, eu só não quebrei a televisão hoje porque eu conquistei com suor, senão já teria quebrado. Até o controle remoto foi embora, foi pro saco, mais um, que foi pro espaço, porque o jogo que o São Paulo apresenta, tem alguns jogadores que... tem alguns inscritos aí que falam que eu pego no pé de alguns jogadores. Eu não pego no pé de ninguém, viu, gente? Já cansei de falar aqui. Só que tem alguns jogadores do São Paulo que não tem a menor condição de jogar no São Paulo. É jogo após jogo, jogo após jogo. São piadas de mau gosto. Eu não sei quem são os empresários desses caras, eu não sei quem é que decide pela renovação de contrato desses caras, que estipula o salário desses caras. Daqui a pouco eu vou falar de cada um, hein? Mas vocês sabem de que eu tô falando, são sempre os mesmos. E esses caras não vão aprender a jogar bola. Se estão até hoje no São Paulo dando essa sequência inacreditável de vexames, os jogadores abaixo da média, e continuam como titulares do time, continuam inacreditável. Agora, esses caras devem ter férias, né? Porque ficou meio acertado que, dependendo do resultado do Atlético, o planejamento ridículo. E parece agora vão ter os 10 dias de férias, devem ter os 10 dias de férias, né? Porque agora vão dizer que jogaram com raça, que deixaram tudo no gramado. Mas eu sou chato mesmo, eu não consigo aceitar esse tipo de desempenho e não vou comemorar esse empate, você me desculpa, não vou comemorar como título. É para ser comemorado como título pelas circunstâncias, que eu continuo sem ganhar, continuo com todos os erros que a gente está acostumado, mas eu sou chato, sou corneta e só vou parar de ser chato e corneta quando esse time me der alguma alegria, quando conquistar algum título, quando jogar com vontade, quando esse bando de pereba e cabeça de bagre, cabeçudo, for afastado do time. Só assim vocês vão me ver aqui alegre, feliz, comemorando, porque caso contrário, amigo, eu me recuso a comemorar um empate desse. Tá tantos jogos sem ganhar, assim, caindo pelas tabelas, eu me recuso a comemorar, vocês me desculpem. O Cuca hoje entrou, como ele conhece muito lá o Independência, o Cuca tem um histórico no Atlético de mais de 50 jogos no Independência, no comando do Atlético, ele tinha perdido perdeu um só. Então ele conhece bem, sabe que o Atlético começa pressionando, então o que ele fez? Ele colocou o time para marcar em cima e tentou pressionar o Atlético no começo do jogo, deu certo até os 15 minutos ali do primeiro tempo, e o Atlético com muita dificuldade para criar. Só que aí o que acontece? Como o São Paulo tem que jogar como time pequeno, porque tem jogadores tenebrosos, o Cuca armou o time todo atrás, então os jogadores de velocidade do ataque, o Toró e o Calazans, marcavam os laterais e os pontas do Atlético, porque os nossos laterais são bizarros, o Reinaldo e esse Igor Vinícius, que são verdadeiras piadas. Então, os dois atacantes de velocidade têm que jogar no meio de campo para trás, para ajudar esses perebas aí na marcação. Então não tem contra-ataque, não tem jogada de velocidade, o São Paulo não conseguia sair jogando. Marcava muito bem o Atlético e não conseguia sair jogando. A defesa, a dupla de zaga firme de novo hoje, o Anderson Martins e o Bruno Alves. E o Volpi mais uma vez. Será que temos goleiro agora? Será que já dá para confirmar que temos goleiro? Porque o cara salvou de novo a gente, hoje com várias defesas importantes. E se não fosse ele, tinha perdido de novo. Então será que a gente pode comemorar que tem goleiro? Ano passado tinha um time razoável e não tinha goleiro. Agora a gente tem goleiro e não tem time. Mas isso eu vou falar daqui a pouco com a análise de cada um. Queria muito saber a opinião de vocês.
E aí no lance polêmico, no lance discutível, que muita gente concordou ou não com o juiz, numa bola, num escanteio batido, uma disputa de cabeça, o jogador do Atlético estava impedido, só que o Toró, dentro da área, comete um erro bizonho. Um erro bizonho de jogador, nem jogador de casado e solteiro, dá uma furada daquela. O cara é tão ruim que nem pra furar ele presta. Ele pegou na canela dele, sobrou, meio que esbarrou no Reinaldo, não sei se esbarrou não, sobrou pro atacante dos caras que estava impedido, mas o juiz marcou deficiência, erro técnico do Toró, então foi como se ele tivesse dado um passe pro jogador do Atlético. O cara conseguiu cometer um erro técnico dentro da área, o atacante do São Paulo. Você vê o nível. É outro que enganou a gente, desculpa. Esse Troy fez um jogo bom, igual o Elinho. Fez um jogo contra o Flamengo, uma piada. O menino se atrapalha com a bola, ele não se dá bem com a bola. O problema dele é a bola, ele se dá mal com a bola. Eles não têm um relacionamento bom. Eles têm um péssimo relacionamento, o Toró e a bola. Você viu no gol do Atlético. E aí, aquilo que eu já falei pra você, o juiz pede pra ver o VAR, demora 5 minutos pra ver o VAR, e é contra o São Paulo, amigo. Contra o São Paulo, o juiz não vai falar, não foi passe, foi... Não. Contra o São Paulo é tudo contra, porque o São Paulo não tem poder de bastidor, porque se olha um bando de morto, que ninguém peita juiz, que ninguém... Você acha que se for... Vou falar de novo aqui. Você acha que se fosse o Felipe Melo ou o D'Alessandro, o juiz tinha dado gol? Não tinha, que os caras esses dois iam na jugular do juiz. Agora, quem que vai na jugular do juiz do São Paulo? O Reinaldo, louco? O desequilibrado do Reinaldo? Vai? Ninguém respeita. Então, eu já falei aqui, pode pegar o vídeo que eu falei, não lembro qual jogo que foi. Contra o São Paulo, VAR vai ser sempre contra. Não vai ter um jogo, vai ter um outro jogo, mas 99% dos casos o VAR vai prejudicar o São Paulo, porque é um time que ninguém respeita, é um time que não tem nenhum poder de bastidor, é um time que não tem dentro de campo jogadores que intimidam o juiz, jogadores que pressionam o juiz. Não é um time assim. Então, amigo, contra o São Paulo, toda vez que tiver um lance duvidoso de VAR, vai ser desse jeito, o São Paulo vai ser prejudicado. Como foi? Eu acho que nem foi prejudicado hoje, viu, gente? Eu acho que nem foi. Só que eu acho que se fosse o Palmeiras do Felipe Melo, o juiz não teria dado gol. Se fosse o Inter do D'Alessandro, o Corinthians o juiz não teria dado gol. Se fosse o Corinthians do Ralf, do Carille, o juiz não teria dado gol. Como é o São Paulo daquele bando de defunto, o juiz deu o gol. E aí, no segundo tempo, a torcida esperando mudança, esperando que o Cuca mexesse, ele mexeu e colocou o Everton Felipe. O Everton Felipe, eu vou ser justo com ele hoje, antes da análise dele, vai tomar 0, lógico. Mas ele acertou uma jogada, um passo para trás que ele deu, o resto ele errou tudo de novo, gente. E uma hora ele tentou dar um drible, saiu catando o cavaco, passou errado. Ele errou todas as bolas, manteve o mesmo padrão, errou todas as bolas. Então, como é que você quer? Você quer empatar o jogo, você quer virar o jogo, você coloca o Everton Felipe? Então, não dá, né, gente? E aí, só que aí ele colocou o Igor Gomes, depois colocou o Nenê. E são dois jogadores tecnicamente bons, não dá pra negar. É que o Nenê faz panelinha pra derrubar técnico, faz biquinho quando é substituído, não dá pra contar com ele. Não é um cara de grupo, mas é um cara que tecnicamente ele joga bem. Quando ele tá afim, ele joga bem. E aí ele fez uma jogada ali com o Pato, e o Pato, gente, é o seguinte, hoje eu achei ele até com mais vontade, reclamou do juiz, teve uma bola que saiu ali na linha de fundo, no ataque do São Paulo no primeiro tempo, ele fez bravejão pra cima do Bandeira, eu nunca vi o Pato fazer isso. Ele perdeu um gol numa bola quebrada do Volpi, que é o único ataque do São Paulo é bola quebrada do Volpi, perdeu um gol no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, e depois, logo em seguida, uma finalização, o poder de finalização a gente sabe que ele tem, empatou o jogo. E aí, os caras mortos, né? Porque o preparo físico do São Paulo é uma piada. E aí o Atlético vai pra cima. E graças ao Volpi, o São Paulo não perdeu de novo, não perdeu mais uma. Ia sair pra essas férias aí, que os acomodados vão ter férias. Eles não saíam pra esse período aí da Copa América perdendo mais uma. Então, eu quero saber muito a sua opinião, porque é o seguinte, eu acho o seguinte. Esse esquema com ponta não deu certo, Cuca. Esse esquema com ponta... Esses pontas que o São Paulo tem, que você contratou aí, não deu certo. Esse Calazans, só para lembrar, ele nunca fez um gol como jogador profissional. É a mesma coisa que você contratar um motorista que nunca dirigiu. É a mesma coisa. Você contrata um motorista que nunca dirigiu. O São Paulo contratou um atacante que nunca fez um gol na carreira como profissional. Então, com Toró, com Elinho, com Calazans, não dá certo o esquema com pontas. Então,
quebra a sua cabeça aí nesse período de férias e coloca o Nenê para jogar, junto com o Igor Gomes para jogar, junto com o Hernanes para jogar. Não sei o que você vai fazer. O Pablo está se recuperando, o Rojas pode ser uma opção de lado, o Antony, se tiver interessado ainda no São Paulo, quando voltar desse torneio ridículo da França. Sei lá, mas eu acho que o esquema com pontas não dá para jogar. Com pontas não dá. E a gente precisa urgentemente nessa parada aí conseguir lateral, gente, porque a gente não tem lateral. É uma grande deficiência do São Paulo. Tanto o Hudson, tanto o Igor Vinícius, como o Reinaldo, como o Léo. Não dá, esses caras não dá. Esses caras não dá para vestir a camisa do São Paulo. Então eu acho que o Cuca tem que quebrar a cabeça dele, ele ganha muito bem para isso, para montar um esquema sem esses malditos pontas que não dão absolutamente nenhum resultado. Eu queria saber muito a sua opinião. Vamos fazer a análise de cada um aí? Bom, o Volpi, pelo amor de Deus, começando a pegar confiança nesse goleiro, eu que já cheguei a chamá-lo de Kiko, do México, Sidão com grife, mas tô pedindo desculpa para ele, dando a maior palmatória, tá se mostrando cada vez mais um goleiro seguro. Hoje, se não fosse ele, teria sido uns 4 de novo, teria sido uns 4-1 no mínimo, fez defesas importantíssimas. Eu acho que tem que ser o capitão desse time, tem que ser o capitão, porque o Bruno Alves pode ser capitão também, mas é um cara mais quieto. Esse Volpi tem personalidade, ele comanda a defesa, ele tá jogando muito. Então, pra mim, tira a braçadeira desse Hudson aí, pelo amor de Deus. Hoje foi o Hernanes, né? Mas quando não é o Hernanes, põe o Volpi de capitão. O Hernanes também não tem condições. Daqui a pouco eu vou falar do Hernanes também. Tem um recado pra ele, um conselho e um pedido pra ele. Então, pra mim, nota 9 pro Volpi, se não fosse ele. O Igor Vinícius, cara, eu não vou mais falar desse menino aí, porque eu tenho pena dele. Ele é digno de pena, é um jogador patético esse cara. Queria saber quem foi que decidiu pela contratação dele, quem que ganhou dinheiro nessa transação aí, porque não é possível esse cara ser jogador de São Paulo. O cara que erra tudo, que não acerta nada, que não passa do meio, não acerta um passe, que toma drible bobo, que... É um jogador ridículo. Eu não vou dar nem 0 pra você, Igor Vinícius. Eu vou te preservar, porque espero que você não jogue nunca mais. É que o Cuca te põe, né? Não tem opção também. E o Bruno Pérez, você é um come e dorme também, hein, amigo? Que belo come e dorme você, hein? Você consegue ser reserva do Igor Vinícius e do Hudson na lateral. Agora seu apelido não é mais Virgão, seu apelido é come e dorme. Porque você jogar pior que esses dois aí, pelo amor de Deus, você deve ser um grandíssimo do acomodado, né? Então, eu vou preservar esse Igor Vinícius. O Anderson Martins e o Bruno Alves estiveram bem hoje. O Anderson Martins dá aqueles sustos na gente, mas não comprometeu. Vou dar uma nota 7 para 8 para cada um, acho que eles merecem. Tiveram muito trabalho ali. E na lateral esquerda, o desequilibrado Reinaldo, que toma drible da vaca, os caras, ele não acerta a lateral, erra passe, chuta a bola para fora do estádio. Aí o lateral do Atlético passa o pé em cima da bola na frente dele, a torcida tira sarro dele. Ele virou tiririca mesmo, porque as pessoas dão risada de você, Reinaldo. A torcida do São Paulo chora. A torcida do São Paulo chora quando vê você em campo. A torcida adversária dá risada de você. Você tem que chegar pro Cuca e falar: Cuca, desculpa, me põe no banco, aí coloca qualquer um no meu lugar. Pega alguém da base aí, que se ele é o Pelé também é ruim pra caramba. Porque esse é motivo de chacota, você é motivo de piada. Fora que você é completamente desequilibrado, você não tem condições de praticar um esporte profissional, porque você é completamente desequilibrado. Então, mais uma vez, você vai levar um belíssimo 0, porque 0 pela sua atitude dentro de campo e 10 pelo seu stand-up que você faz todo jogo. Reinaldo faz stand-up todo jogo. Hoje mais um número desagradável. Stand-up é ruim. Mais um stand-up desagradável e mais um 0 para sua coleção. No meio de campo ali, o Luan sumiu no segundo tempo. Não sei se cansa também. E aquela história, só marca, aí faz falta, tem que fazer falta porque o time é todo desorganizado. Mas, Luan, eu vou te preservar porque você só sabe fazer isso. É um jogador limitadíssimo também. Eu pedi tanto pra você aprender a entrar na área, chutar no gol, mas esquece. Ainda mais quando você joga do lado do Hudson. Então, vai levar uma nota 5, Luan. Já falei do Hudson, né? Não, vou falar do Hudson. O Hudson como... é o Hudson, gente. É o Hudson, sempre atrasado, no meio de campo é ridículo, na lateral toma um baile, acaba o jogo morto. É 0, mais um 0, é outro que faz stand-up. E não adianta, ele não vai melhorar, não adianta. Todo jogo do Hudson vai ser 0. A não ser que um milagre, aí, que um dia ele acorda inspirado que faça alguma coisa. O resto vai ser sempre 0, tanto no meio de campo como na lateral. Vocês viram o que ele faz de falta, quando ele chega atrasado na bola, quando ele não marca ninguém, quando ele não passa, quando ele não chuta, quando ele não faz absolutamente nada. É um inútil, o Hudson é um inútil. Então 0 para você também, Hudson. Ó, no meio de campo, o Hernanes, vou dar um conselho para você. Um pedido até. Você é um cara milionário, você tem muito dinheiro, você é um cara que tem muita disposição. Eu acho que você é um cara identificado com o São Paulo. Faz o seguinte, amigão. Contrata um personal trainer, velho.
Com esse Carlinhos Neves aí, com essa equipe dele, você não vai entrar em forma nunca mais na sua carreira. Você não vai entrar em forma nunca mais. Você vai ter 70 anos de idade e você vai estar com o mesmo problema físico que você está desde que você chegou no São Paulo. Então, faz que nem o Neymar fez quando ele foi pro Barcelona, levou toda a equipe de preparação física do Santos para lá, para treinar em casa, montou uma academia em casa. Faz isso, Hernandes. Dinheiro você tem para isso, vontade você tem para isso, acho que conhecimento você tem para isso. Monta uma academia na sua casa, você deve morar num lugar bacana, que tem espaço. Contrata um personal, contrata um preparador físico para trabalhar o seu físico. Porque você não entrou em forma desde que você chegou. Você já não é um garoto. E você não pode depender nem de Carlinhos Neves e os incompetentes que trabalham com ele, e não pode depender do Dr. Sanches, que está lá há 50 anos, outro acomodado, e dos incompetentes do departamento médico. Então, se você não se cuidar por conta própria do seu preparo físico, você vai continuar dando vexame que nem você deu hoje de novo. Você não consegue dar um drible, você não consegue colocar um escanteio dentro da área, porque esses preparadores físicos não vão te dar a condição. Então, eu vou deixar você sem nota também. Toró, 0, então não tenho o que falar. Caímos no conto do Toró, já caímos no conto do Elinho, caímos no conto de tantos. O Igor Gomes, nota 7 para o Igor Gomes, tenta alguma coisa. Nenê também, nota 7. Poucas vezes os jogadores que entram no segundo tempo fazem alguma coisa. Seguinte, Calazans, aquilo que eu falei, é um motorista que nunca dirigiu, e o São Paulo contratou, uma piada, também foi substituído. E pro Pato, eu vou dar uma nota 9 pro Pato, não só pelo gol, mas também porque eu nunca vi ele esbravejar com o juiz. Talvez falte isso pra você, Pato, pra você cair nas graças da torcida. Eu sei que não é o seu temperamento, é difícil mudar o temperamento, mas um pouco de inconformismo com a situação do São Paulo vai muito bem, porque qualidade você tem, qualidade para marcar gol você tem, você é um cara que tem uma técnica apuradíssima. E o Cuca, tô esperando, esquece esse negócio de ponta, tenta pelo menos, você vai ter, sei lá, quantos dias para treinar, que você deu férias para os jogadores, mas tenta o esquema sem ponta, pelo amor de Deus. Vou dar uma nota 7 para você, Cuca. E quando você precisa da vitória, você coloca o Everton Felipe, pelo amor de Deus. Que, aliás, outro 0 para o Everton Felipe, que eu canso de dar 0 sempre para as mesmas pessoas. Então, agora tem essa parada aí, vamos ver o que vai acontecer, as férias, os caras vão descansar. Para mim vai voltar pior do que estava, fisicamente pelo menos pior, porque não tem jeito de melhorar, já não tem condicionamento, vai perder o pouco que tem agora nessa folga, e depois até recuperar, e depois vai ser a desculpa das férias. Eu só quero ver, a gente volta contra o Palmeiras, que ganhou mais uma, tá líder isolado, quero ver como é que vai ser na volta. Só para concluir para vocês, o São Paulo tá pedindo empréstimo aí para honrar compromissos, porque teve prejuízo nessas eliminações vexatórias aí, tá pedindo empréstimo para a instituição financeira, mais uma vez perdido nas finanças, mais uma vez lutando para pagar as contas, e tem gente ainda que acredita que vai ter um estádio novo aí, que saiu uma notícia que um vereador não sei o quê, falou que o São Paulo tá vendo um terreno. Gente, tá pedindo empréstimo em banco, não tem dinheiro para comprar o dinheiro, e você acha que vai ter dinheiro para construir um estádio? Ah, não, parceria, que parceria? Quem que vai querer se unir com o Leco para construir estádio pro São Paulo? Gente, vamos cair na realidade, né? Pelo amor de Deus. E não vamos ficar espalhando esse tipo de notícia, não. Vamos focar no time. Vamos focar agora nessa Copa América, cobrar contratação. Tem que contratar lateral, tem que fazer uma faxina, mandar meia dúzia de pereba embora. Vamos cobrar isso. Vamos esquecer esse negócio de Ibrahimovic, que falaram outro dia que o Ibrahimovic estava vindo pro São Paulo, estádio. Lembra aquilo que eu falei para vocês, o foco. Vamos focar nas cobranças, contratação, precisamos de lateral, precisamos de meia de criação, precisamos mandar um monte de pereba embora. Certo? Ó, eu não vou abandonar, eu não vou ter folga na Copa América. Eu volto na segunda-feira, vou ficar de olho aí no mercado, vou ficar de olho nas notícias, vou ficar de olho nesse lance das dívidas do São Paulo. Não vou parar, tá? Em segunda-feira ou terça tem jogo do Brasil. Se vocês acham legal que a gente troque uma ideia aqui em jogos do Brasil, vocês me dão um toque, mas começa na sexta-feira agora, a gente não faz na sexta, mas sei lá, semana que vem nos jogos, se vocês quiserem que eu faça, a gente comente jogo do Brasil, dá pra fazer, Copa América, vamos fazer igual a gente fez na Copa do Mundo, porque deve ter novidades aí, pelo menos algumas dispensas e contratações, que é o que a gente espera. Porque senão, amigo, vai lutar para não cair. Continuo falando que vai lutar para não cair. Esse empatezinho não me iludiu não, tá? Espero que não tenha iludido você, meu querido torcedor são paulino. Fiquem com Deus, o vídeo tá grandão.
A gente se encontra na segunda, na terça-feira. Tô de olho aqui, vou continuar enchendo o saco, porque eu sou corneta sim, sou chato sim, sou rabugento sim. E se você não gostar, você não é obrigado a me assistir, mas obrigado a quem assiste e quem é tão inconformado quanto eu, tá certo? Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau.